Oh, aleluia, Jesus. Louvado é o nome do Senhor. Komasuri kendero vasai. Oh, aleluia, Espírito Santo de Deus. Tenha liberdade, Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado é o nome de Jesus. Bom é estarmos, irmãos, na presença do nosso Deus. Bom é estarmos aqui para glorificar o nome do Senhor Jesus. Quero convidar os irmãos para nós abrirmos a Bíblia Sagrada no livro do profeta Daniel. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 1. Bendito é o nome do Senhor. Nós vamos ler o versículo de número 8, Daniel, capítulo de número 1, versículo de número 8. Quero justificar aqui a ausência do presbítero Altair, está pregando a palavra de Deus ali no Jardim Acapulco. Amém, meus irmãos? Daniel, capítulo de número 1, versículo de número 8. Está escrito assim: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Em outras traduções diz que Daniel colocou no seu coração não se contaminar com o manjar e com a comida do rei. Amém? Meus amados irmãos, Daniel é um jovem judeu que foi levado para a Babilônia no período em que os babilônicos invadiram a terra de Judá, e levou uma primeira leva de homens. Nessa primeira leva foram levados jovens entendidos, sábios, inteligentes da corte de Judá, e entre estes jovens estava Daniel. Quando a Babilônia ela conquistava um território, ela levava estes jovens, estes sábios, para estar na corte da Babilônia. Então havia na corte da Babilônia muitos jovens de muita nacionalidade, e dentre esses jovens estava Daniel, e juntamente com Daniel mais 3 jovens de Judá, Ananias, Misael e Azarias. E estes jovens estavam ali para serem instruídos acerca da letra, acerca dos costumes babilônicos, para servir na corte babilônica. Durante 3 anos eles seriam treinados para servir ao rei Nabucodonosor. E Daniel estava entre eles. Daniel, quando estava lá, quando chegou e esteve na corte babilônia, ele observou que era oferecido da mesa do rei alimentação do rei, para todos aqueles jovens se alimentarem. Do que estavam preparados para o rei na mesa do rei, era entregue também a estes jovens. Mas Daniel observou que aquela alimentação ia contra os princípios da lei de Moisés. E quando Daniel observou isto, mesmo estando em uma terra tão distante de Judá, mesmo estando distante do seu povo, da sua lei, distante do templo, mesmo estando a essa distância, no meio de uma outra cultura, no meio de um outro povo, mesmo assim Daniel colocou no seu coração não se contaminar com aquele alimento. Daniel estava colocando, irmão, no seu coração um ato de compromisso com a lei de Moisés, mesmo estando em terra estranha. Era um ato que brotou no coração de Daniel, um ato que brotou no íntimo do seu coração. Daniel não olhou para a circunstância. Eu estava observando e vendo, irmão, através de alguns salmos, como o Salmo de número 102, Salmo de número 137, entre outros salmos, que narra o cativeiro do povo de Judá, a maneira como eles se sentiram após Judá ser conquistada. Daniel tinha muito motivo para ali ele se entristecer, ele se chatear, ele se magoar, através de tudo que havia acontecido. Daniel não tinha nada a ver com a rebeldia de Judá. Daniel continuava fiel, mas Daniel foi levado agora para a corte babilônica,
mas mesmo assim Daniel permanecia fiel no seu coração. E Daniel colocou no seu coração não se contaminar com o manjar do rei. Através deste ato de Daniel, a Bíblia Sagrada narra que este homem, ele triunfou no reinado babilônico, também no reinado dos medos e dos persas. E através da sua fidelidade a Deus, nós temos os escritos do livro de Daniel. Daniel tornou-se um profeta conhecido, quando Deus falou com o profeta Ezequiel, dizendo: Ezequiel, se eu visitasse a terra agora para destruí-la, mas se estivesse na terra Noé, Jó e Daniel, eu pouparia a alma destes homens. Então Daniel tornou-se referência, não somente para a sua geração do profeta Ezequiel, mas é referência até hoje como profeta e como homem de Deus, porque um dia, quando ele foi provado por Deus, ele colocou no seu coração não se contaminar. Ele disse: eu vou permanecer fiel, mesmo em meio às circunstâncias desfavoráveis, mesmo em meio a uma outra cultura, a um outro povo, em meio a batalhas espirituais, mas eu permanecerei fiel, colocarei no meu coração não se contaminar. Louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 1 deste livro, nós temos Daniel, Misael, Ananias e Azarias colocando no seu coração este propósito. Eles conversaram ali com o homem que estava a serviço do rei e disse a eles: não permita que nós nos alimentamos da mesa do rei, mas que nós possamos se alimentar de legumes. E diz a palavra de Deus que foi permitido. E após 10 dias achou-se Daniel em melhor vigor físico do que todos os demais jovens que estavam com ele, porque Deus estava com Daniel perante a sua palavra. Irmão, as circunstâncias deste mundo são desfavoráveis para a igreja. Cada dia mais a iniquidade se aumenta, cada dia mais as batalhas espirituais são travadas, cada dia mais o mundo se inflama em pecado e em rebeldia contra Deus. Mas bem-aventurado o homem e a mulher que se coloca diante de Deus, diz: Deus, eu vou me colocar diante de ti e eu vou lutar pela fidelidade, eu vou lutar pela tua presença. Louvado é o nome do Senhor. As pessoas têm dito, irmão, que nós precisamos trazer palavras de motivação. Sim, quando o Espírito Santo conduz, mas nós olhamos para a igreja no dia de hoje e nós vemos a necessidade de sermos confrontados pela palavra, de voltar às nossas origens. Olha para Daniel. Daniel colocou no seu coração não se contaminar. Eu estava em casa hoje pensando e olhando para a vida de Saul, para a vida de Esaú, para a vida de Sansão, homens que tiveram oportunidades, mas no momento de rejeitar o manjar, eles abraçaram. No momento que eles deveriam dizer não para a infidelidade, eles abraçaram. Agora nós precisamos nesta noite olhar para as promessas e olhar para Deus e ver que Deus está com a sua mão estendida e procurando os fiéis da terra. A palavra de Deus diz, irmão, que Deus procurou e achou a Davi, homem segundo o seu coração, que fazia segundo todo o seu propósito. Os olhos do Senhor estão sobre a terra, olhando aquele que quer, aquele que deseja viver uma vida de fidelidade na sua presença. Aleluia. E o capítulo 1 de Daniel nos ensina este momento de compromisso, este momento de nós olharmos para Deus e dizer: Senhor, eu sei que as circunstâncias são desfavoráveis, eu sei, Senhor, que parece que não é o momento, mas eu vou me colocar,
eu vou me apresentar diante de ti, eu vou dizer não ao pecado, eu vou dizer não ao embaraço, eu vou dizer não às coisas deste mundo, eu vou me abraçar com a cruz, eu vou me abraçar com o evangelho, nesta prova de fidelidade que o Senhor colocou o homem na terra, eu vou me colocar na tua presença, e eu vou dizer a ti, não vou me contaminar. Aleluia. O capítulo 1 de Daniel narra para nós permanecermos fiéis e dizermos não ao pecado, ao embaraço deste mundo. Paulo ensinando, ele diz, não nos embaracemos com este mundo, mas corremos com paciência a carreira que nos foi proposta. Agora olha, irmãos, o capítulo 1 de Daniel, ele está dizendo não ao pecado, ele está dizendo não ao manjar do rei, ele não quer quebrar a lei de Moisés. Do capítulo 2 de Daniel, nós vemos agora o rei Nabucodonosor, o maior rei do maior império da terra. Nabucodonosor tem um sonho dado por Deus, mas este sonho ele esquece o que sonhou, e ele fica incomodado. Ele chama todos os seus sábios, todos os seus entendidos, todos os homens que tinham conhecimento em sonhos e arte de interpretar as estrelas, de astrologia. Aqueles homens foram trazidos perante Nabucodonosor, e ele contou que teve um sonho, mas que ele esqueceu, e que ele queria saber o sonho. Nenhum daqueles sábios podiam revelar, nenhum daqueles homens podiam contar, e Nabucodonosor se irou, de maneira que queria matar todos aqueles homens. E Daniel, quando ouviu acerca deste assunto, disse, leva-me à presença do rei. E ele disse ao rei, ó rei, dá-me um momento de oração, para que eu possa buscar ao Senhor, e o Senhor dará a interpretação ao rei. Diz que Daniel convida os seus amigos, e eles vão para a oração. Eles começam a orar e pedir a Deus a revelação. E o sonho que Deus tinha dado a Nabucodonosor é quando Deus visita Daniel com a divina revelação do céu, e mostra a Daniel o sonho, e mostra também a interpretação. Daniel se apresenta ao rei, interpreta o sonho, e dá ao rei a sua devida interpretação. Nabucodonosor agora começa a honrar aquele jovem perante toda a corte da Babilônia, porque, irmão, e nós aprendemos no capítulo 2 de Daniel, que Daniel, após dizer não aos embaraços deste mundo, ele foi para a oração, ele foi buscar ao Senhor. Quando nós paramos perante as dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia, nós não devemos baixar a cabeça. Parece um impossível para se conquistar, mas na oração Deus te dará vitória. Aleluia. Deus dará vitória para a igreja quando nós nos colocarmos a orar e a buscar ao Senhor. Irmãos, se nós pensarmos, isso parece loucura. Um homem que sonhou um sonho, esqueceu o sonho, e quer que você lembre o sonho e ainda dá a interpretação. Somente se for Deus para fazer isso na vida do seu servo, senão eles seriam mortos. Agora entenda uma coisa, Daniel foi para a oração, Daniel foi orar e buscar ao Senhor. Se existe um momento, irmão, na face da terra que a igreja precisa orar, é os últimos dias. A palavra de Deus ensina que nos últimos dias serão dias trabalhosos, serão dias de batalha. Se você pegar um Facebook novo, você pode fazer o teste, coloca 100 amigos que não é crente e começa a acompanhar cada postagem. Cada postagem é uma aberração maior que a outra. O mundo está vivendo um afastamento grande de Deus, estão distante dos princípios do Senhor. Pessoas postando imagens após imagens de nudez, e nudez, e nudez, e nudez. Pessoas anciãs postando foto de nudez. Por quê? Porque estão distantes da presença de Deus. Mas Daniel, em meio àquela circunstância, estava em oração. O momento da igreja hoje é momento de oração no seu quarto, com a sua família, com a sua esposa, com o seu esposo, com seus filhos. A igreja está em oração para vencer a batalha. A carro doce cor macanderebia. Oh, louvado é o nome do Senhor. Do capítulo 3 de Daniel, irmãos, nós temos agora Daniel, Ananias, Misael e Azarias são honrados pela corte de Babilônia. Mas Nabucodonosor levanta uma grande estátua.
aquela estátua que Nabucodonosor levanta. Todo homem que a vê deve se prostrar perante ela e deve adorar aquela imagem de escultura. Agora Ananias, Misael e Azarias estão diante daquela situação. Diz que eles não se dobram e nem adoram aquela imagem. Então chegam os sábios da Babilônia invejosos e diz para Nabucodonosor: olha, aqueles 3 jovens que vieram dos transportados de Judá não se dobraram ao rei e nem adoraram a imagem de escultura que tu der a ordem. Então Nabucodonosor disse: tragam eles e lançam na fornalha ardente. Diz que a fornalha foi aquecida 7 vezes e aqueles homens lançaram Ananias, Misael e Azarias dentro da fornalha ardente, de maneira que os homens que lançaram morreram pelo calor da fornalha. E quando Nabucodonosor olhou, estava lá dentro Misael, Ananias e Azarias, e um quarto com eles, semelhança do filho dos deuses, que caminhava com eles em meio à fornalha. E Nabucodonosor disse: nós não lançamos 3 dentro da fornalha, porque nós vemos 4 dentro da fornalha. Então Nabucodonosor gritou: Ananias, Misael e Azarias, venham para fora. E diz que eles vieram. Então Nabucodonosor fez um decreto ao Deus de Ananias, Misael e Azarias: seja feito um decreto que só Ele é Deus sobre a terra, que só Ele tem o domínio, que só Ele tem o poder, só Ele pode apagar a força do fogo. Meus amados irmãos, este capítulo nos mostra que mesmo quando nós estamos em circunstâncias desfavoráveis, o Espírito Santo está com a igreja, o Espírito Santo está conosco. Para aquele que rejeita o pecado, para aquele que vai para a oração, tem livramento do Senhor. No dia da aflição, no dia da fornalha ardente, no dia que vem a tempestade, o Espírito Santo estará contigo. Oh, louvado é o nome do Senhor. E diz que Deus esteve com ele e eles foram honrados, o nome do Senhor foi glorificado. Agora no capítulo 4 e 5, irmãos de Daniel, nós vemos Daniel interpretando novamente sonhos. Nós vemos agora Daniel dando uma palavra de determinação, uma palavra de condenação para a Babilônia. Beltesazar, neto de Nabucodonosor, chamado filho na Bíblia, ele vai agora e toca nos instrumentos santos do Senhor, nos vasos da casa do Senhor, e leva para os seus lugares de prazeres, e ali ele começa a se contaminar com o vaso santo do Senhor. E vem uma palavra de condenação para Beltesazar. Deus condena a Babilônia e entrega aos sírios e aos persas, entrega aos medos e aos persas. Ciro, conquistador, entra naquela noite na Babilônia e conquista a Babilônia. E Daniel agora ele é honrado pelos persas, ele torna-se primeiro-ministro dos medos e dos persas. Mas se não bastasse, meus amados irmãos, Daniel agora ser honrado por Deus, está escrito no capítulo 6, que agora os sábios entendidos dos medos e dos persas invejam a Daniel, e eles tentam pegar a Daniel em alguma artimanha, para que possa derrotar aquele homem. E eles procuram na lei do seu Deus, eles procuram na lei babilônica, mas não encontram nada, porque Daniel tinha um espírito excelente, ele caminhava com prudência, ele tinha um ótimo comportamento na lei do seu Deus e na lei dos medos e dos persas. Não encontram nada para acusá-lo. Então eles tramam uma trama contra Daniel. Eles fazem com que o rei faça um decreto com que todo homem que buscar o seu Deus seja lançado nas covas dos leões. E agora Daniel, não olhando para aquele decreto, começa a orar e a buscar ao seu Deus, como fazia continuamente todos os dias. Ele orava 3 dias ao seu Deus e ele continua orando, não olha para a circunstância. Então Daniel agora é pego através da oração, e ele é lançado dentro da cova dos leões. E segundo a escritura, o rei não dorou, aquela noite não dormiu, pensando em Daniel, porque ele sabia que Daniel era justo. Ele disse: ó Daniel, o Deus a quem tu continuamente serves
te livrará da boca dos leões. Até o rei dos Médios do Persa já cria em Deus através do testemunho da vida de Daniel. E lançaram Daniel na cova dos leões, e ali Daniel permaneceu durante toda a noite. Quando foi no outro dia, o rei chegou diante da cova e disse: Daniel, filho do Deus Altíssimo, porventura o teu Deus te livrou da cova dos leões? E ele gritou ao rei: viva eternamente, o meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Amados irmãos, Deus é Deus fiel, que está conosco em todas as circunstâncias. Nós devemos apenas permanecer fiéis ao nosso Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos, irmãos, dizer não ao pecado. Precisamos manter nossa vida em oração. O Senhor Deus estará conosco em meio às aflições. O Senhor Deus estará conosco em qualquer mudança de cenário, de reinados. Deus estará com a sua mão estendida sobre nós e nos abençoará. E por fim ainda, irmãos, a nossa fidelidade. Se o mal se levantar contra nós, Deus será conosco. As mãos do Senhor nos dará vitória. Agora aprenda uma coisa nesta noite que Deus colocou no meu coração. Coloca no teu coração não se contaminar com o manjar do rei. Coloca no teu coração a fidelidade na palavra do Senhor. Em meia batalha, luta, peleja, guerra, mas permaneça, que Deus dará vitória para a sua igreja, em nome do Senhor Jesus. Quantos podem glorificar a Deus?